students from Palmas. Hello, students around the world that are watching us. It's recording here, it's recording there. All right? Today we are going to talk about WH questions. All right? Hoje nós vamos falar dos WH questions, que são as palavras, né, que são os pronomes interrogativos na língua inglesa. Isso mesmo, são as palavras que começam fazendo pergunta e você deve, no caso, dar uma resposta que vai muito além de sim ou não. Na verdade, você não pode falar sim ou não. Você tem que dar uma resposta específica. Tudo bem? Pronomes interrogativos em língua inglesa. Os pronomes interrogativos em inglês, interrogative pronouns, são utilizados para realizar questionamentos na língua inglesa, praticamente da mesma forma que esta ação ocorre em nossa língua, na língua portuguesa. Ou seja, usamos os interrogative pronouns para fazermos perguntas em inglês. Então, alunos, como eu disse antes, quando nós usarmos dessas WH questions, vocês vão entender que nós precisamos, então, ao fazermos uma pergunta, a pessoa vai ter que responder além de um sim ou não. E como eu disse, na verdade, não tem como responder sim ou não. For example, if I ask, what's your name? Você vai ter que me responder o seu nome. Você não vai poder responder yes ou no. Entenderam? Se eu pergunto what's your name, você vai me responder my name is Jailson, for example. Então, quais são essas WH questions e qual a sua aplicabilidade? Então, assim, vamos conhecê-las e vocês então vão aí saber como usá-las no dia a dia. São elas. So, students, we have 7 question words, alright? Nós temos aí 7 palavras aí que vocês podem fazer essas perguntas no começo, né, das questões. São elas: who, what, when, which, where, how, why. Alright? Teacher Jailson, e o que significam essas palavras? Muito simples. Vamos entendê-las então? Come on with me. What? Nós usamos o what, né, da seguinte maneira: o que? Qual? E aí nós temos aí algumas dúvidas a respeito do which. Como é que eu uso o which? Como eu falei que primeiro vamos conhecer a tradução, depois a gente explana which e vamos fazer a comparação com what. Alright? A mesma maneira, muito semelhante. Digamos aí que é um irmão gêmeo, né, do what, primo, tá? Temos também where, que significa onde, ok? Where do you live? Temos também um outro pronome, que é o when. Que significa quando. Ok? Nós temos também o pronome who, que aí nós temos então pessoas, relativo com pessoas.
So, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aí conhecer o sexto, né? Nós temos também o pronome interrogativo why. É o que nós fazemos a pergunta, por quê? Certo? No começo das palavras. Por que que você foi embora? Um exemplo. Então eu tenho why. E vamos conhecer aí o último. Então temos o último how. Que aí temos então como para perguntas. How are you? É o que nós usamos, certo? Bom, nós então conhecemos os significados dessas WH questions, ok? Question words, certo? Agora vamos ver a aplicabilidade de cada um, certo? Vamos lá então? Então, quando eu falei em what, que temos o que, qual, ele está relacionado com things, alright? Things, coisas, ou seja, bed, CD, eu falei que tem a ver com bed, falei cama, CD, são objetos, coisas, certo? Agora, quando eu falo em with, eu falo de escolhas, tá? Quando eu te faço uma escolha, por exemplo, aqui eu pergunto what's your name, né? Estou falando de uma coisa, qual é o seu nome? Aqui, neste which, eu vou te dar uma escolha, por exemplo, what fruit do you prefer? Eu perguntei qual fruta você prefere? Orange ou apple? Então eu te dei escolhas, certo? De você querer aí uma laranja ou uma maçã, certo? Então, neste caso, eu uso which, este pronome interrogativo, ok? Então, tem a ver com choice, escolhas, alright? Agora, where. Como é que eu uso where? Eu falei antes, né? Significa onde, mas ele tem a ver com lugares. Yes. Where? Where do you live? Example. Então, lugares. Where do you live? Where do you study? Ok? E nós temos então, coloquei aqui em inglês, coloquei em língua portuguesa, vamos colocar aqui place, né? Tem a ver com place, lugares, alright? Agora nós temos when. When tem a ver com time, yes, com tempo, alright? For example, time tem a ver com in the morning, in the afternoon, in July, então assim, tem a ver, né? Na manhã, tarde, em julho, alright? Com time, tem a ver com tempo. Who? Então, who tem relação com pessoas. Xuxa, Pelé, Neymar, Cia, alright? Tem a ver com pessoas. Who? Who are you, for example? Quem é você? Alright? Nós temos também why. Why tem a ver com reason, né? Motivo. For example, you are the reason I am happier today, né? Você é o motivo pelo qual estou feliz hoje, alright?
Então, assim, para isso temos uma pergunta. Why are you happy? Né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, why, e nós temos, né, no caso, reason. Nós, no caso, responderemos, né, o porquê, mas aquele porquê, because. Por exemplo, why are you happy today? Por que você está feliz hoje? Então, eu vou responder não com esse why, por quê, mas sim com o motivo. Because you are here with me. Porque você está aqui comigo. Um exemplo, tá bom? Então, tem a ver com razão. Nós temos também how, que tem a ver com maneira. Por exemplo, many. How did you make this cake, cameraman? Como foi que você fez aquele bolo? Você colocou leite condensado, açúcar, creme de leite. Então, tem a ver com maneiras. Alright? Então, aqui nós temos a aplicabilidade de cada W8 questions. Alright? Então, nós conhecemos aí a W8 questions e nós vimos a tradução, os significados, vimos também a aplicabilidade. Agora vamos nos exemplos. Alright? So, what? Eu posso perguntar então, neste caso, qual? Vou usar qual. Então, nós temos what's your name? Neste caso, como eu falei, você não pode falar yes, no. Você vai ter que ter uma resposta coerente. Então, por exemplo, my name is Jailson. Então, aqui eu tenho o exemplo do what no sentido qual. Alright? Agora vamos no segundo exemplo. O que, por exemplo? What are you doing? Se aqui eu tenho qual, agora eu tenho o quê? O que você está fazendo? Eu tenho um exemplo então, né? Com o qual e o que. Alright? Bem, agora chegou aqui nesta dúvida. Quando eu falei em which, que ele é muito semelhante com what, vamos dar um exemplo que você vai aí sanar qualquer dúvida. Alright? Which. Eu falei que which é usado para você fazer escolhas. So, imaginem que eu sou um vendedor, né? Vendedor de CDs, por exemplo. Então, eu vou te dar escolhas de compras, certo? Cameraman, what did you prefer? Shania Twain ou Paula Fernandes, né? O CD da Shania Twain ou o CD da Paula Fernandes. Eu estou dando o direito de escolha para ele, certo? Então, uma frase mais específica, eu posso fazer isso aqui. Which CD do you, continuando aqui, do you want to buy? Então eu faço essa pergunta. Which CD do you want to buy? Eu estou perguntando ao cameraman. Which CD do you want to buy? Shania Twain ou Paula Fernandes? Então, eu dei o direito de escolha. Ele vai escolher um dos dois, certo? Mas eu falei que ele é semelhante, que esse which é semelhante, até um primo aí do what. Eu poderia usar
What CD do you want to buy? Fazer a mesma coisa aqui? Posso. Estaria errado? Não. Acontece que você pode usar o what, né, no lugar de which, mas nem sempre você vai usar o which no lugar do what. Por exemplo, eu não posso perguntar what's your name? Eu não posso perguntar, certo? Então, pessoal, este foi o exemplo, né, do which e what, que gera realmente essa dúvida, mas eu espero que a partir de hoje vocês já tenham sanado esta dúvida. Então, temos where. Where, como nós falamos antes, tem a ver com lugares. Where do you live? I live in Palmas. Where do you live? I live in Palmas. Alright? Nós temos então também when. When. Que eu disse que tem a ver com tempo, né? Por exemplo, você quer perguntar quando foi o aniversário do seu coleguinha. Então, em língua inglesa. When was your last birthday? Né? Então eu perguntei, quando foi o seu último aniversário? Alright? Sem dúvidas? Ok. Who? Simples. Muito simples. O who, como eu falei, é usado para pessoas. Por exemplo, who is he? Quem é ele? Who is she? Quem é ela? Alright? Who are you? Quem é você? For example, who are you? Quem é você? Ok? Ou who is your grandmother? Who is your grandfather? Ou então, who was, no passado, who was your grandmother? Who was your grandfather? Ok? Temos também o pronome interrogativo why, que eu falei que tem a ver com razão, motivo, né? Então, esse why aqui, ele é para perguntar. Então, eu vou fazer uma pergunta. Teacher Jailson, why are you sad today? Por que você está triste hoje? Aí eu vou dar um motivo, N motivos. Eu vou responder I am, um exemplo, de resposta. I'm sad because, I don't know. I'm sad because the class is just tomorrow. Um exemplo, pode ser qualquer exemplo aí que você possa dar. Então, I'm sad. Why are you sad? Então, eu faço a pergunta, E eu tenho essa resposta. I'm sad, ou eu posso falar também, because I don't know, porque eu não sei. Então, lembrando o seguinte, why é o porquê para a pergunta e o because para dar a resposta, certo? Eles não são iguais, alright? E por último, the last, how. How, eu falei antes que era para maneiras,
Então, nós temos o seguinte, um exemplo. How, a mais usada. How are you? Como você está? Daí a resposta, I'm fine, I'm so, alright? Então, nós conhecemos, então, um exemplo aí da sétima palavra do WH Questions, alright? Então, pessoal, para fazermos as nossas práticas investigativas, é muito importante que vocês conheçam essas 7 palavras, porque daí vai enriquecer o seu vocabulário, você vai poder perguntar com mais facilidade e ele é usado constantemente nas práticas investigativas. Então, aluno que gosta de inglês, não deixa de estudar, ok? Essa nossa terceira aula, nós estamos na nossa terceira aula. É muito importante, então, para que você possa ter um conhecimento maior. Bye bye, see you later. Have a good study.